Muito bom dia para você, fim de semana chegando, sábado, e você por aí, graças a Deus. Muito bom dia, tá no ar mais um Ponto e Vírgula na sua TV. Você já sabe, né? Esta aqui é a resenha política de todos os dias e que agora ganhou esse espaço também na TV e a gente segue junto aqui. Ao meu lado ele, jornalista, blogueiro, comentarista político, o que mais que eu posso denominar aqui? João Coutrin, bom dia. Operário, né? Operário da MES. Bom dia, Kate, bom dia a todos. Bom dia, Leandro Miranda. Está em Tá qualquer parte de São Luís, né? Será que de São Luís mesmo? Talvez até deve estar na estrada. Pedro Jorge, qualquer salão de Tuntum. Tá cortando o cabelo, Pedro Jorge. O tempo vai estar muito fácil, né? Um tá passeando, o outro tá cortando o cabelo. Ricardo, eu não sei o paradeiro dele. Tá passeando também. Tá, Ricardo? Tá passeando também. Tá passeando. Deixa eu mandar um alô pro Ricardo também para todos, né? Que estou em casa, em São Luís, Imperatriz, Caxias, em todo o Maranhão. Muito bem. Vamos então direto para Imperatriz, porque graças a Deus Paulo está ali a postos. Muito bom dia, Paulo Negrão. Eu sei que você já foi no salão ontem, né? Porque a barba tá feitinha, cabelo também. Bom dia, Kate. Bom dia, João Coutrin. Bom dia aos nossos telespectadores nas diversas cidades que acompanham pelo Maranhão o nosso programa, sobretudo essa edição de sábado, ponto e vírgula. De fato, ontem eu tive que tirar a parte aqui dos pelos para poder dar uma higienizada no couro cabeludo. E aproveitamos e fizemos uma asepsia também no queijo. Mas enfim, John, Kate, Ricardo está de folga hoje, foi ao mato descansar. Ricardo é um sertanejo, para quem não sabe. O mato, Embora atue nos tribunais, mas é um sertanejo de origem, aquele de sandália de dedo, de couro, enfim. Leandro está estafado, né? Estafado depois desse período de campanha. Deve estar em São José descansando, deve ter vindo para Santa Eneida. Muito provável que ele deva estar em Santinês. E o Pedro Jorge, né, já é um senhor, já merecendo o seu descanso depois de ter lado a lado conseguido a eleição do prefeito dele. Mas enfim, Kate, John e telespectadores, aqui na região Tocantina nós vamos destacar hoje uma situação de judicialização que está sendo tentada por dois candidatos derrotados em João Lisboa. Vamos destacar a eleição que estava pouco provável do deputado Léo Cunha na cidade de Estreito. E vamos falar também, abordar o fato de uma denúncia que o prefeito Assis Ramos, depois de ter sido eleito, no segundo dia de agenda, ele foi aí à capital para fazer denúncia contra dois policiais que, segundo ele, estariam fazendo uma campanha, né, de ridicularização, difamação, calúnia e outros fatos. Então, daqui a pouquinho a gente fala mais. Muito bem, Paulo. E olha, por aqui, semana movimentadíssima após primeiro turno. E é claro que a gente vai mostrar esses dias de muita correria para selar alianças. E disputam o segundo turno Eduardo Braide e Duarte Júnior. Vereadores, prefeitos e também deputados já manifestaram apoio. E também daqui a pouquinho você vai conhecer quem já se manifestou. Faltando 10 dias aí para o segundo turno, o TRE está realizando geração de mídia e também um fim de semana que será marcado por mais um ato do TRE, que é a carga e lacre das urnas. E também, ainda nesta edição, direto de Imperatriz, você está vendo toda a movimentação ainda dos bastidores da política. Também daqui a pouquinho a gente conta por aqui o que já vai acontecer nesta próxima semana. Tudo isso e muito mais é agora, viu? No Ponto e Vírgula, que está no ar. Então tá aí, feitas as devidas apresentações de todo sábado, João Coutrin. Vamos falar da semana, né? Uma semana, como é que o tempo passa rápido e tanta movimentação pós primeiro turno, né? Os candidatos que já estão aí. Essa semana eles foi a agenda de quem incorpora mais apoios, aliados, né? Acabou o primeiro turno, quem perdeu, quem não se elegeu. Foi rápido, né? Foi rápido, muito rápido. E essa semana os candidatos aqui em São Luís, por exemplo, a cidade tem segundo turno, tanto Eduardo Braide quanto Duarte, conversaram com algumas pessoas, com aliados, com pessoas que foram derrotadas, aquelas que venceram, candidatos que também não conseguiram lograr êxito para o segundo turno e conseguiram apoios, né? Um foi para um lado, outro foi para o outro. Isso é normal no segundo turno, que tem um poder maior de articulação. E aí, claro, daqui a pouco a gente vai falar quem está com Duarte, quem está com o Eduardo Braide, para onde foi o Neto Evangelista, para onde foi o Bira, para onde foi o Rubem Júnior, né? Eram 10 candidatos, 10, né? Todo mundo já se posicionou nesse segundo turno e outros ficaram neutros também,
que não deixa de ser uma posição, né? Agora, John Coutrinho, essa é a palavra que mais se falou e se fala nessa semana, é de neutralidade, né? Neutralidade. Alguns não se sentem à vontade, Kate, de apoiar nem A nem B, não é? Muitos deles porque foi um primeiro turno duro, de muita troca de farpas, acusações, né, em que houve vários desentendimentos entre alguns candidatos, um antagonismo muito forte entre alguns deles, e aí, talvez na avaliação deles não caberia estar junto no segundo turno. Claro que em relação a outros casos foram críticas mais pontuais, mas, por outro lado, em contrapartida, houve também situações em que descambou para acusações mais fortes, né, um pouco mais pesadas. E isso, claro, inviabilizou uma aliança no segundo turno. E por isso, talvez, alguns preferiram adotar a neutralidade, alguns a neutralidade crítica, outros a neutralidade ativa, não é? Outros preferiram apoiar um candidato A, apoiar o candidato B, faz parte do jogo político do segundo turno, que é importante lembrar, nas eleições deste ano, é um segundo turno muito rápido, são apenas 2 semanas. Na verdade, eu acho que o pleito inteiro, né, John, foi tudo muito rápido. E essa dinâmica, né, que a gente observa, você em casa, as ruas, a gente observa uma dinâmica muito forte. E aí, quando você falava ainda há pouco sobre as divergências, é normal as pessoas divergirem. E claro que num pleito, numa disputa, no curso desses dias, é natural que se aponte aí diversas críticas. Mas quando isso ultrapassa para o lado pessoal, atinge família, me parece que não tem nada que por ali você consiga aproveitar e dizer assim, opa, né? Então, as palavras ditas, elas não tem como esquecer, né? Você não tem como passar uma borracha. E a gente até falava essa semana no Ponto e Vírgula no rádio, exatamente isso. Para algumas pessoas é mais fácil esquecer, mas para outras não. E tudo bem, né? Porque cada um é diferente. Mas a gente vai começar a observar agora, nos vídeos, inclusive de apoio, por exemplo, a gente começa colocando para você em casa, do Neto Evangelista, que terminou aí em 3º lugar nas urnas com um pouco mais de 80 mil votos. Ele reuniu a imprensa para poder, então, declarar o seu apoio ao candidato Eduardo Braide. Neto Evangelista, durante a coletiva, confirmou o apoio a Eduardo Braide, do Podemos. O candidato democrata confirmou que não teve dúvidas a respeito da escolha neste segundo turno. Saibam que foi uma decisão que eu optei, acima de tudo, por uma atuação programática do próximo prefeito da cidade de São Luís. Inclusive, conversei bastante sobre o meu plano de governo e pude incorporar, inclusive, algumas ideias que a gente colocava para a cidade, porque, graças a Deus, o nosso plano de governo não tinha nada mirabolante, era tudo muito pé no chão, muito com propostas realistas. Na coletiva, Neto Evangelista confirmou ainda que se mantém na base do governo na Assembleia. O governador Flávio Dino já declarou apoio ao candidato Duarte Júnior, do Republicanos. Eu continuo fazendo parte do grupo do governador Flávio Dino. O governador Flávio Dino continua tendo o meu respeito, continuarei fazendo parte da situação da bancada de apoio ao governo Flávio Dino, mas quem foi candidato a prefeito de São Luís fui eu. Então essa decisão é minha. E a minha decisão foi pelo melhor da cidade. Pode ter certeza disso. Além do Democratas, participaram da coletiva representantes de outros partidos que apoiaram a candidatura de Neto Evangelista no primeiro turno, entre eles MDB, PTB e PDT. Que a direção municipal do partido, que a bancada eleita na Câmara de Vereadores iria decidir, os candidatos, da mesma forma que disputaram a eleição, iria decidir. E optamos, todos, Minardi, respondendo a tua pergunta, em seguir o Eduardo Braide. Neto Evangelista foi o 3º candidato à Prefeitura de São Luís mais votado no primeiro turno. Mais de 16% do eleitorado ludovicense, o que representa mais de 83 mil votos. Eduardo Braide agradeceu o apoio dado pelos partidos à sua candidatura e reafirmou que, se eleito, pretende governar com a ajuda dos governos estadual e federal. Por isso eu tenho muita tranquilidade em estar aqui ao lado do Neto, que é da base do governador, e disse ao Neto que vou dizer a vocês. Eu, como prefeito de São Luís, buscarei a todos e a todas que estiverem dispostos a ajudar a nossa cidade. Eu acho que é isso que vocês esperam. Nós moramos em São Luís. Todos nós queremos o bem da cidade.
Muito bem, John, um discurso que versa exatamente sobre o que é melhor para a cidade de São Luís, o que é melhor para os próximos 4 anos. Na avaliação do Neto é o Dardo Braide, né? É importante destacar também, Kate, essa fala do Neto, que ele continua na base do governador Flávio Dino. Sim. Eu vejo muita gente torcendo, né, para que haja divisão na base do governador. Para que haja briga, né? Briga, confusão, para que haja rompimento, não é? Sim. Porque não apoiou o candidato A, tem que romper, tem que haver rompimento do governador com os aliados, e o Neto deixou bem claro isso. Olha, gente, é uma decisão minha, não é? Quem foi candidato fui eu. Fui eu. Eu vou apoiar o Eduardo Braide, mas eu quero deixar bem claro que eu sou aliado do governador ainda. Eu não estou rompendo com o governador. Só tem uma opinião, né? Eu não estou rompendo com o governador, não estou deixando a base dele. Apesar de muita gente torcer por isso, né? Que haja uma divisão, racha na base do governador Flávio Dino. Então, o Neto deixa isso bem claro. Em relação ao Osmar Filho, que é do PDT, e outros vereadores, que já declararam apoio ao Eduardo Braide, como Raimundo Penha, Nato Júnior, Fábio Câmara, não é? Pavão Filho, para citar alguns, em cima da decisão da questão do diretório municipal, até porque o PDT estadual e o PDT nacional já deixaram bem claro, Kate, que vão adotar o tom de neutralidade em São Luís. O próprio diretório nacional se posicionou dizendo o seguinte: o PDT nacional deixa bem claro, né, na nota que divulgou, o PDT diz que continua sendo um partido de esquerda, que foi o partido de esquerda que mais elegeu prefeitos e vereadores no Brasil, inclusive no Maranhão, que continua na posição de oposição ao atual governo federal, ao atual presidente Bolsonaro, e que faz parte da base, é alinhado ao governador Flávio Dino. Deixa isso bem claro, Sim. o PDT nacional. Inclusive divulgou aí uma nota ampla falando sobre isso. Então, é o mesmo posicionamento do PDT estadual, liderado pelo Everton, que também mantém essa mesma posição do Diretório Nacional de neutralidade aqui no segundo turno das eleições da capital. Então, alinhamento, né? Alinhamento, direção nacional e direção estadual do PDT pela neutralidade. Os vereadores tomaram suas posições, até porque a gente sabe que os vereadores sempre, né, no segundo turno, eles escolhem um candidato, a maioria Sim. deles, e alguns do PDT, vereadores do PDT, estão com o Eduardo Braide, e alguns com o próprio Duarte Júnior, como deputados e vereadores do PDT estão com o Duarte Júnior também, como cito Ivaldo Rodrigues e os deputados Ricardo Rios, né, e Rafael Leitoa, que declararam apoio ao Duarte Júnior e são do PDT. Então, aí uma divisão, né, que foge, que está à parte da direção nacional e da direção estadual do partido, do PDT. Muito bem, daqui a pouquinho a gente vai colocar outros apoios também, vídeos aí, inclusive, do deputado Iglesio, tem também o Hélito, enfim, tem outros vídeos que a gente coloca daqui a pouquinho, que ao longo da semana foram muitas manifestações aí, tanto para o candidato Eduardo Braide quanto para Duarte Júnior. Mas vamos para a Imperatriz, saber de Paulo também, o que ele pensa sobre toda esta movimentação, ele que acompanha a cena política, não só de Imperatriz, mas também de todo o estado. Paulo. Kate, é importante, por exemplo, como aqui a gente não tem segundo turno, e a eleição foi decidida no domingo passado, então a gente de alguma forma acompanha São Luís e outras partes do país. O que o John colocou agora é importante a gente suscitar. Tem aqueles que decidem que vão, aqueles que decidem que não vão e aqueles que decidem ficar neutro. Ou aqueles que decidem eu vou apoiar A ou B, ou outro não vai apoiar. São posições que precisam serem respeitadas, elas têm um devido valor, elas têm um peso, né? Quem decidiu apoiar, por exemplo, Duarte, tem o motivo pelo qual decidiu, respeita-se. Você não pode agora pegar e colocar esse na cruz porque resolveu ir com Duarte, ou quem resolveu ir com Braide. Tudo é uma questão de entendimento, e aí o entendimento ele acaba sendo subjetivo, e quando você transporta ele para essa situação externa, para o coletivo, se decide apoiar. Aqueles que não foram, beleza. Olha, o PDT, duas situações que é preciso separar. A decisão municipal, porque embora estejamos falando da eleição na capital, mas ela é municipal. Sim. É uma eleição para eleger o prefeito da cidade. Do estado está resolvido. O Flávio Dino continua governador por mais 2 anos. Agora, Sim. o prefeito precisa renovar o mandato, ou seja, precisa eleger o novo prefeito. E aí o diretório municipal tomou a decisão de ir com o Braide, respeite-se. O estadual disse, não, nós não vamos, seremos neutros. Então, precisa ser respeitado também. Agora, a decisão do PDT estadual, ela alcança o nível de entendimento do PDT nacional. Então, é importante respeitar. Trazendo a questão aqui para a Imperatriz, por exemplo, os vereadores que foram eleitos, nós tivemos 9 vereadores eleitos,
e 12 reeleitos. Nosso colégio aqui, a quantidade de cadeiras na Câmara é formada por 21 cadeiras. 12 foram reeleitos e 9 eleitos. De um total de 21, nós tivemos aí pouco mais de 44,2% de reeleição. Alguns apostavam na casa de 60%, 65% para ter uma renovação. Então, a vereadora mais bem votada, a que teve o melhor posicionamento na densidade, foi a vereadora Terezinha Soares, vários mandatos. Ela atua com assistência social firme na área da saúde, então ela acabou sendo reeleita. E essa semana, já no segundo dia após a eleição, os vereadores que foram eleitos já estiveram no prédio da Câmara Municipal, lá no Palácio do Oswaldo Pedro de Souza, já foram conhecer, fazer uma foto, assistir uma sessão e, de quebra, escolher o gabinete. Não são bobos nem nada, né? Já querem saber qual o gabinete está mais próximo ali do plenário, qual gabinete tá de olho nisso pode aí, ser mais visitado. E aqueles que podem não ser tão visitados assim, devido à distância no corredor. Meu Deus do céu. Mas, Paulo, a gente volta já a falar sobre essa cena aí de Imperatriz. Queria só destacar aqui rapidamente, também essa semana, viu, Paulo, o deputado e também candidato Rubens Pereira Júnior, ele também se manifestou, né, depois de toda aquela polêmica envolvendo o nome dele. Mas, João Coutrinho, o que o Rubens Júnior fala, então, quando ele se manifesta e declara o apoio? Exatamente, só lembrando que antes disso, o Duarte pediu desculpas, né? Rubens Pereira Júnior pediu desculpa, porque no primeiro turno o Duarte Júnior... Só para relembrar, né? Vamos aqui relembrar para quem está em casa. Para ter em casa. No primeiro turno, o candidato Duarte Júnior fez um vídeo, resumindo, né? Fez um vídeo em que ali ele fez vários ataques a Rubens Pereira Júnior. Acusações fortes. Fortes, inclusive ao pai dele, que à época estava internado na UTI se tratando do Covid. Disse que o pai dele era ficha suja, né? Fez uma série de acusações contra o Rubens Pereira Júnior no primeiro turno. O Duarte alega que o Rubens quis atrelar, né, ele ao partido dele, os republicanos, ao presidente Jair Bolsonaro. Diz que ele ficou muito chateado com isso e fez aquele vídeo intempestivo, né, contra o Rubens Pereira Júnior, em que saiu falando uma série de coisas que acabaram atingindo a família do candidato Rubens Pereira Júnior. Porque ultrapassa, né, o candidato. Quando você foi uma crítica política, tudo bem, é normal. Né? É do jogo, tá ali na cena, né? Tá na cena, criticar o Rubens porque Rubens é isso, politicamente é isso ou aquilo, porque o Rubens é aliado do governador Flávio Dino, porque o Rubens só falava em Lula, falava em Flávio. Uma crítica política. Isso são diferenças políticas, né? No campo político. Aí quando o Duarte entrou na seara pessoal... Familiar, inclusive um familiar que estava internado na UTI com Covid, aí ele ultrapassou todos os limites. Por isso ele pediu desculpas em relação a isso. E o Rubens aceitou, logo depois de aceitar, algo em torno de 15 a 20 minutos, ele declarou apoio ao Duarte Júnior. Bom, aí depois eles fizeram um ato essa semana, Kate, juntamente com o Bira do Pindaré, Rubens Júnior e Bira do Pindaré, onde declararam apoio ao Duarte Júnior. E o Rubens diz o seguinte, não é? Abre aspas. Quando aconteceu o desentendimento, Duarte me procurou por meio de 2 intermediários para pedir desculpa. Eu disse que não poderia agora porque estava em campanha. Depois ele me procurou e eu disse que o pedido tinha que ser público, né? O Duarte fez uma live e fez esse pedido de desculpas. Perdoar faz parte da minha índole, da minha natureza. Aí ele continuou, Rubens Júnior. Estou mais incomodado com quem traiu a gente no segundo turno com quem me ofendeu e pediu desculpas. Isso está superado. Eu consultei minha família e todos concordaram, inclusive meu pai. Estamos prontos para ir para a campanha como se eu fosse o candidato, disse aqui o Rubens Pereira Júnior, né? Em relação à escolha pelo Duarte Júnior. Agora é interessante que se diga, aquela fala, né, que o Paulo, resgatar rapidamente a fala do Paulo, vamos definir o que é uma traição, né? Aí se confunde as searas, traição de posicionamento, né? É complicado isso, é uma linha muito tênue, me parece, viu, Paulo? É verdade, isso, eu costumo usar essa expressão, isso é uma questão subjetiva. Às vezes o que você define como traição, o outro não vai entender dessa forma. Por isso, razão se faz necessária respeitar o entendimento. Até o próprio, Paulo, até o próprio ato de perdoar
para alguns soa de forma, né? Nossa, é nobre, mas para outras pessoas não. E está aí no meio exatamente esse que é o entendimento, o que você acabou de falar. As pessoas precisam ter leveza na alma, Kate. Elas precisam caminhar sem o peso da culpa. Houve o entrever, houve o desentendimento, ponto, houve, foi naquele momento. Agora, a gente precisa abrir o livro e ler a próxima página. Você precisa chegar no final do livro para entender a história. Você não pode ficar lá na primeira página, no prefácio, na capa, senão você não vai conhecer o conteúdo. Isso para traduzir que se perdoa e continua avançando, percorrendo aquilo que é o projeto de campanha, no caso do segundo turno aí. Kate, agora, só mais um adendo à sua fala. Só o que a gente não pode esquecer, e que eu acho que quem está em casa também tem esse mesmo pensamento, é que as palavras duras que são faladas hoje são relembradas amanhã, né? Sim, então, elas são lançadas. São lançadas e não se vale tudo, né? Momento, suitadas, né? Ressuscitadas. E não pode valer tudo também nesse processo, né? Exatamente por isso é necessário o bom senso de você observar o que de fato, né, tem que ser feito e não ultrapassar searas. Eu acho que isso aqui é o mais importante. Esse tempo vai passar e é muito rápido, como eu dizia agora há pouco para John, que pleito rápido. E esse segundo turno, então, é um relâmpago. Então, observar o que se fala para depois não ser resgatado também, né? É verdade. E aí a gente precisa ter memória, a imprensa tem memória, por isso é que esse assunto rendeu durante 2 semanas do Ponto e Vírgula, sobretudo na reta final da eleição. E o efeito disso, das abordagens, como foi tratada no Ponto e Vírgula, garantiu toda essa repercussão. Kate, trazendo a pauta para a Imperatriz, nós terminamos a campanha no domingo que passou, e 2 candidatos terminaram aí no estaleiro. Por exemplo, o Sebastião Madeira, que ainda durante a semana de eleição, na quarta-feira, quinta-feira, ele havia se sentido mal, foi testado positivo para a Covid, e aí foi transferido posteriormente na segunda-feira cedo, pós-eleição, para a capital federal, Brasília. Está se tratando, já apresenta uma boa melhora. Ele já tem uma idade, 70 anos, então, de certa forma, inspira esse cuidado, está em Brasília. E essa semana, na terça-feira, foi o candidato, ex-candidato Marco Aurélio, que esteve no Hospital Macro Regional. Ele já vinha sentindo ali alguns sintomas, e aí fez uma ultrassonografia, fez raio-x, exame de imagem, e o pulmão apresentou complicações. Então, ele ficou internado, isolado no Hospital Regional, continua no Macro Regional, continua internado, deve provavelmente amanhã, ou já no começo da semana que vem, receber aí a liberação após esse isolamento. Ele disse que fez 2 exames rápidos, testes rápidos, deram negativo, mas os sintomas permaneceram, razão que acabou obrigando ele a ficar recolhido no isolamento, tomando a medicação sob acompanhamento de médicos no Macro Regional. Então, esses 2, publicamente, nós temos essa informação. Outros que eventualmente podem ter sentido os sintomas e não disseram nada. A gente precisa dizer o seguinte: durante a campanha, tivemos vereadores internados por Covid. Foi o caso do bebê taxista, do sargento Adelino e outros familiares que estavam ali no fronte, no interim. Então, a eleição acabou, mas a Covid não. E, lamentavelmente, durante o processo, e aí eu critiquei bastante candidatos que estavam fazendo reuniões sem a máscara, sem fazer uso de álcool em gel, abraçando as pessoas, fazendo fotografia, selfie e tudo. Então, agora, pós-eleição, se tem a confirmação de que a eleição acabou no domingo, para quem teve o primeiro turno. Para quem tem o segundo, vai acabar no dia 29. Mas a pandemia continua bem forte. E os registros só subindo, né? Olha, antes de ir para o intervalo, a gente coloca também o vídeo de apoio aí do deputado Iglesio, que também manifestou apoio durante a semana ao candidato Eduardo Braide. Nas redes sociais, Iglesio Moisés já havia adiantado parte do seu posicionamento no segundo turno em São Luís. Em pronunciamento na coletiva de imprensa, o deputado estadual declarou apoio a Eduardo Braide, do Podemos. É claro que a alternativa Braide não me contempla, mas não há uma terceira opção. E é inegável que quando a gente é confrontado com forças do mal, de fato, nesse momento, que a gente adote uma posição. E a minha posição nesse momento é de apoio à candidatura do Eduardo Braide, do 19. Iglesio destacou a importância de se posicionar na conjuntura atual de decisão de quem será o futuro gestor da capital maranhense. É necessário nesse momento um posicionamento, porque se fossem 2 alternativas, por exemplo, se tivesse passado o Neto Evangelista e o Braide, eu já teria declarado a minha posição de neutralidade total mesmo. Se tivesse passado o Neto Evangelista e o Bira, ou o Braide e o Bira, eu teria declarado posição de neutralidade total, até porque eu acho que o julgamento da população ele deve ser soberano.
Mas como passou o Braide e o Duarte Júnior, eu vejo que não é possível um posicionamento de neutralidade. Muito bem, também um posicionamento duro, né? Mas também durante a fala aí do Iglesias, ele destaca o que seja melhor também para São Luís, né? Kate, o Iglesias dificilmente ele apoiaria o Duarte em qualquer ocasião, qualquer possibilidade, né? O Iglesias... Deixou bem claro, inclusive. Não é só na campanha não, que o Iglesias faz essas críticas a Duarte desde praticamente o início do mandato dele na Assembleia Legislativa, que há aquela questão dele com o Duarte na Assembleia Legislativa. Ele já vem fazendo esse contraponto a Duarte há muito tempo. Então, é óbvio que ele não apoiaria o Duarte no segundo turno. Até porque na campanha, claro, né? ele foi um dos principais, né, inquisitores do próprio Duarte na campanha do primeiro turno. Rapidamente, John, dos demais... Ixi, a campanha já tocou. Rapidinho, dos demais candidatos, quem já manifestou? Candidatos à prefeitura, agora Vamos no primeiro lá, turno, que já manifestaram aí, então, essa semana? Por ordem, né? Terceiro, Neto Evangelista, já manifestou pro Braide. Quarto colocado, Rubens, já manifestou apoio para o Duarte Júnior. Temos o Bira do Pinaré, já manifestou apoio para o Duarte Júnior. Temos o Silvio Antônio, já declarou apoio para o Eduardo Braide. Temos o Geisael, neutralidade. Né? Temos o Iglesias, que declarou apoio ao Eduardo Braide. O Franklin, o pessoal adotou voto nulo, né? Que se vote nulo. E o Hertes, praticamente o mesmo caminho também, né? Não deve apoiar nenhum dos dois. Mas ainda não, definidamente, assim, já teria se manifestado, né? O Hertes eu acho que não. Mas o Franklin e o pessoal já. Sim, inclusive nulo. Então, indo para um rápido intervalo, rapidinho, na volta a gente segue, inclusive, falando sobre a movimentação do Tribunal Regional Eleitoral neste fim de semana. Não sai daí que a gente volta já. De volta com o nosso Ponto e Vírgula, que todo sábado traz para você as principais informações desse bastidor político. Segundo turno, faltando 10 dias aí para definir quem vai ser o próximo prefeito, os próximos 4 anos. Quem vai governar essa cidade, hein, John Coutrinho? Expectativa, né? Já tem pesquisas, né, que já foram registradas e devem ser divulgadas essa semana. Queria destacar só também, Kate, a questão do horário eleitoral, que começou na sexta ontem, não é? Começou ontem. Isso. E segue até dia 27, né? É só fazer uma observação. Acho importante que o horário eleitoral seja um horário propositivo, né? De propostas que não tem aquela parte da campanha, que eu não gosto muito, não, a parte obscura, de troca de acusações, aquela coisa que ele não é... Ninguém gosta, né, John? Eu acho que o horário eleitoral, tudo bem, você deve fazer críticas ao adversário, mas não só isso. Passar o tempo todinho só criticando. São 10 minutos, aí você passa metade do tempo criticando, sobra o quê para demonstrar o que vai fazer? Então, acho que por 2 candidatos, tanto para o Eduardo Braide quanto para o Duarte Júnior, que os dois aí, né, apresentem suas propostas. Até um pouquinho de tempo, né, Kate? São só... até a próxima sexta-feira, hora eleitoral. Nossa, essa semana vai passar assim, ó. E tem tanta coisa para a gente discutir na cidade de São Luís, né, tantos problemas. Aí eu faço essa sugestão aos 2 candidatos, tanto ao Eduardo Braide quanto ao Duarte Júnior, que coloque na hora eleitoral apenas propostas. Acho que essa coisa do primeiro turno já passou, né, Kate? 5 minutos para cada um, 5 minutos para cada um. Focar. E focar agora em propostas, focar em soluções, no debate propositivo, salutável e no debate democrático, né, de ideias, de soluções. Tudo bem que se aponte críticas, mas é necessário que se faça um horário eleitoral, né, Kate? Em que se debata a cidade de São Luís. Se debata a cidade, John, se mostre, então, essas proposições concretas, né, possíveis de serem alcançadas ao longo de 4 anos. Eu acho que é isso que a população espera, é isso que a gente quer, na verdade. Tem tantos problemas que precisam ser encontradas soluções rápidas. A gente está num período pandêmico, né? Tem aí rapidamente a educação, as crianças, as escolas. Então, buscar soluções nesse sentido e mostrar para a população, de fato, o que vai ser feito, né? Então, esse horário eleitoral é exatamente para isso, né, John? Mas como você falava, John Coutrinho, essa semana já foram, então, divulgadas pesquisas. E a gente traz para você agora a pesquisa Ibope para o segundo turno aqui em São Luís, mostrando exatamente esse cenário, John. Eduardo Braide lidera com 49% dos votos, Kate, Duarte Júnior em seguida com 42%, apenas 2 candidatos. Brancos e nulos 7%, não respondeu 2%. Né? Uma diferença aí
de 7 pontos percentuais do Braide para o Duarte Júnior. Importante que os dois candidatos, né, cresceram no segundo turno, comparando com o percentual do primeiro turno. Agora, fazendo esse comparativo ainda, John Coutrin, me parece um quadro com um crescimento substancial. Estou tentando encontrar aqui um termo. Foi um crescimento rápido, inclusive, né? Sim. Houve por exemplo, vamos lá, pegar os dados do primeiro turno. Sim, vamos comparar com o primeiro turno. O Braide obteve 37. Sim. Então ele passou para 49 e cresceu 12, não é isso? Uma média de 12. 12 pontos. Você pega o Duarte Júnior, que teve 22. 21, 22, né? Tava naquela... Passa para 42, 20 pontos, né? Então, os dois aí conseguiram já crescer nesse... É claro que a eleição não tinha propaganda em televisão, ainda quando foi feita a pesquisa, não tinha tempo de televisão, não tinha propaganda, e mais 6 ou 7 pesquisas já foram registradas para serem divulgadas ao longo da semana, Kate, não é? 6 ou 7 pesquisas? 6, mais ou menos, 6 pesquisas já registradas no site do Tribunal Superior Eleitoral para serem divulgadas daqui para sexta-feira. Meu Deus! Acho que é uma pesquisa por dia. Eu acho que 2, praticamente, viu? Porque o horário eleitoral termina quinta, né? Dia 27. Você está me dizendo que tem 7 pesquisas para serem divulgadas? É muita pesquisa. É muita pesquisa, John Coutrin. Tomara que sejam pesquisas que... de institutos, de outros institutos, porque alguns erraram muito no primeiro turno. Não, eu diria que boa parte errou feio no primeiro turno, viu, John? Pelo menos o Ibope deu empate, né? Sim, mas você via pesquisas aí sendo feitas por institutos, meu Deus, absurdas. Absurdas. Registro, portanto, lá no Tribunal Regional Eleitoral, sob o número 02619/2020, margem de erro de 3,6 pontos percentuais para mais ou para menos, foram ouvidas 805 pessoas, entre os dias 18 e 20 de novembro de 2020. Eu continuo falando sobre pesquisa aqui, viu, John? Porque eu chego a me assustar. Cadê Paulo Negrão, que eu quero ouvir a opinião dele também, né? Paulo Negrão, olha só, John disse agora que tem pelo menos umas 7 já registradas para serem divulgadas essa semana. Mas essas já incluem para governo também? Ou eleições municipais? É muita coisa, Paulo Negrão. Muita coisa. O espaço de tempo é curto, né? A eleição aí é um sprint rápido. Dia 27 já termina a propaganda no rádio e na TV, então fica aquela questão ali para cima da hora, sexta, sábado, para virada. Agora, claro que essas pesquisas, Kate, elas podem dar um posicionamento em setores da cidade, mas o cenário aí já parece estar muito claro, muito decidido, são 7 pontos percentuais. Se a gente considerar a margem de erro, que são de 2, 3 pontos para mais ou para menos, então você tem uma margem ainda do primeiro para o segundo candidato, no caso folga, aí, de 2 pontos. Então, já tem um cenário muito claro isso aí. Agora, Paulo, você colocou algum instituto no foguete? Não, foi Tuntum, né? Foi Pedro, né? Não, eu coloquei aqui. Colocado também. O Jorge colocou um lá e eu coloquei outro aqui. Tu botou um na conta aí também, né? Foi. Kate, eu falava no início do programa que o candidato reeleito aqui, o democrata Assis Ramos, no segundo dia após a sua reeleição, ele foi eleito aí com 26% dos votos, o Marco Aurélio chegou à casa dos 24%, enfim. Já no segundo dia ele cumpriu uma agenda aí na capital, ele compareceu pessoalmente na sede do Comando Geral da Polícia Militar do Maranhão e ele foi fazer a denúncia contra 2 policiais militares aqui da região, da cidade. Nós temos aqui 2 quartéis de comando e temos um comandante de área, que é uma espécie de autarquia superior desses quartéis. E segundo o candidato Assis, ao longo da campanha, ele teria sofrido injúria, difamação e calúnia praticada por esses 2 policiais. Um deles, segundo o informe, seria um oficial, o outro seria um soldado. Então, ele poderia ter feito essa denúncia aqui, identificado qual dos quartéis pertence a esses militares e fazer essa denúncia para o comando imediato. Ou, se quisesse, poderia fazer também, aqui pela hierarquia, no comando do CPA-3, que é o Comando de Policiamento de Área do Interior, que fica a sede aqui em Imperatriz. Mas ele, preferencialmente, foi à capital para fazer essa denúncia. O comando, até então, não se posicionou publicamente, não distribuiu nenhum relatório de maneira pública
porém o nome desses militares não foram ainda identificados para a opinião pública. É claro que da denúncia ele qualificou os militares para o comando e a gente espera que logo que isso ocorra, que a gente tenha condições de fazer essa afirmação, já que ele fez essa denúncia. Então, ele considera ter sido vítima de calúnia, de injúria e de difamação praticada por esses 2 militares, viu, Kate e John? Nossa, fica atento, né? Olha, gente, diante do conteúdo que circula em aplicativos de mensagens instantâneas, mostrando exatamente que teria ocorrido uma suposta anulação das eleições em alguns municípios do Maranhão, o que inclusive também vem sendo registrado aí ao longo da semana em outros estados da federação, o Tribunal Regional Eleitoral esclareceu que se trata de fake news, aquelas chamadas notícias falsas. Sobre essas supostas denúncias de que haveria uma nova eleição, essas eleições que aconteceram no último dia 15 de novembro serão anuladas, eu vou conversar agora com o Walter Gonçalves, que é secretário de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral aqui do estado do Maranhão. Walter, inclusive o TRE já emitiu uma nota que o processo eleitoral escorreu de forma perfeita, né? Apesar do atraso na questão da divulgação por conta do Tribunal Superior Eleitoral, mas o processo ele foi validado, os candidatos eleitos devem assumir a partir de 2021, não é isso? Sim, conforme nota já divulgada pelo Tribunal Regional Eleitoral e também amplo conhecimento dos esclarecimentos que o Tribunal Superior Eleitoral prestou em relação aos problemas que houve no dia 15 relativos à totalização dos votos, deixar bem claro que nada disso afetou o processo da eleição. A eleição ela é concluída quando a urna encerra a votação e imprime o boletim de urna. A partir daquele momento, o resultado da eleição está de conhecimento público. Ou seja, se uma pessoa pegar aqueles boletins impressos, somar os votos dos boletins de todas as sessões, eles têm o resultado da eleição. Então, as pessoas que estão em dúvida quanto à lisura, quanto ao resultado da eleição, basta comparecer ao cartório eleitoral do município, que atende o município em questão, e pedir os boletins de acesso aos boletins de urnas que foram impressos em todas as sessões, estão inclusive assinados pelos mesários e fiscais que estavam presentes naquele momento. Fazer a soma dos votos e ele vai ter o resultado da eleição. Essa questão da totalização, inclusive, envolve tanto candidatos a vereadores quanto candidatos a prefeitos, né? Sim, tanto no cargo majoritário como no cargo proporcional. Sendo que no cargo proporcional ele vai ter que fazer as contas na mão para calcular quociente eleitoral, quociente partidário, a distribuição de vagas, que é feita automaticamente pelo sistema de totalização. Lembro que antes de 94, quando nós tivemos a primeira eleição com totalização informatizada, todos esses cálculos eram feitos na mão pelo juiz. Então, esse procedimento, você tendo o resultado da sessão, você pode ter o resultado da eleição, fazendo essas contas para a eleição proporcional e simplesmente somando os votos, para a eleição majoritária. Muito bem, Edinho Coutrinho, que tinha de gente essa semana fazendo conta, esse exercício aí, ó. Esse mesmo exercício, com a calculadora na mão ali, ó. Mas como pode? Tem 20 pessoas na minha família, só apareceu 3 votos. Isso aí, porque tava dando confusão em casa aqui. Tá. Porque tava confusão com a mulher, confusão com os filhos, porque o cara teve um voto. Um voto, que está 2. Lá em Chapadinha teve um cidadão. Esse John Coutrinho sabe de coisa, ele é babado. Eu sempre soube que ele é babado, John Coutrinho. Lá em Chapadinha, um candidato a vereador que teve um voto, né? Que isso? Aí ele foi tava dele. Aí eu preocupado em casa, a família, né? Essa mulher não votou em mim, meus filhos. Ninguém. Nem aí, dentro de casa. Aí acho que a família convenceu ele, dizendo que foi o TSE, né? Que acho que roubaram os votos dele. Imagina lá, Barroso sentado e dizendo aqui, ó, vereador lá de Chapadinha, peraí, deixa eu pegar aqui os votos dele. E é isso, aqui também. Aqui também. Várias manifestações por vídeo. Eles foram na Polícia Federal ontem. Eles foram na Polícia Federal ontem, um grupo de vereadores, né, que não se elegeram, que acham que tiveram os votos furtados. Furtados. E lá, para protocolar uma denúncia, a Polícia Federal nem recebeu. Como? Como é que recebe? Não aceitaram, a Polícia Federal não aceitou a denúncia e eles disseram que vão contratar advogado. João Coutrinho, tu tá ganhado. Mas eu tô reproduzindo o que eles falaram. Eles vão contratar para resolver. E exatamente por esses movimentos aí, a turma aí chateada, porque
gente estava contando com 20, com 30, com 40, com 60 votos, é que estava surgindo aí pelo país inteiro essa história de anulação de eleição. E aí o TRE precisou se manifestar, né, em público para dizer que não tem nada disso, não se passa de fake news. Rapidinho, vamos saber de Pedro, aliás, de Paulo. E Paulo, por aí também teve isso? Manifestação do povo, chateado porque estava contando aí com pelo menos 10 votos e não conseguiu? A gente teve esse registro por parte de alguns que achavam e diziam já antes da eleição que teria eleição, uma votação esmagadora. No entanto, ao procurar nas urnas, faltou combinar com o eleitor. Mas isso é do processo. Isso é do processo. Agora, Kate, aproveitando esse clima que a gente está quebrando um pouco, eu estou em casa, no estúdio em casa. Sério? A gente quase nem percebe. Mas o pessoal aqui do Feirão, a Ritinha, a Graziele, o Avelina, a galera está printando lá a tela, estão acompanhando. Daqui a pouquinho terá um programa local. E a gente agradece no setor comercial a nossa audiência. Kate, em Governador Lobão, que está aqui do lado de Imperatriz, nós tivemos lá uma eleição definida com uma diferença mínima de 23 votos do candidato reeleito, Geraldo Braga, prefeito atual pelo PCdoB, e ele teve uma adversária, a Thelma Plácido, que chegou ali colada. As pesquisas mostravam ali o tempo inteiro uma vantagem do Geraldo, mas na reta final do processo da campanha, a Thelma ganhou fôlego e chegou muito próximo. E a eleição foi cravada ali com 23 votos de diferença, quer dizer, uma situação preocupante para o grupo do Geraldo, quando as apurações começaram a ser feitas, salvo aquela situação do TSE que travou e os resultados naturalmente ficaram por algum tempo, cerca de 3 horas, sem poder ser atualizado. Então, lá nós tivemos essa situação. Uma outra situação, e essa foi em estreito, Léo Cunha, que atualmente é deputado, ele assumiu ainda na licença do deputado Roberto Costa, Léo Cunha conseguiu ser eleito prefeito de Estreito. Quando deputado, ele carregou muitas emendas para o então prefeito Cicínio, e essas emendas foram fruto de obras na cidade. E ele, há 3 anos, mudou o título, a sede do domicílio eleitoral para Estreito, conseguiu fazer uma campanha caminhando, juntando liderança, e na dobradinha com a Verbena Macedo, que é irmã do hoje eleito deputado Deoclides Macedo, eles conseguiram vencer. Porém, lá, o contraste é o seguinte, todas as pesquisas mostravam e davam uma vantagem para o doutor Castro, que é o candidato do grupo do atual prefeito, do Cícero Neto, mas, na prática, a pesquisa eleitoral com o voto na urna favoreceu o Léo Cunha, que foi eleito na cidade de Estreito. Eita, meu Deus, exatamente todas essas surpresas proporcionadas pelas pesquisas. A gente daqui a pouquinho, depois do intervalo, vai falar. Inclusive, João Coutrinho vai dizer aqui, ó, são 7 pesquisas, Paulo. Registradas. 7 pesquisas registradas. Eu quero saber, eu faço questão de saber quem acertou e quem errou. Viu, João Coutrinho? Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta. A Adriele também mandou fazer pesquisa aí, a Adriele, a Cristiane, todo mundo. É verdade, 7 pesquisas. 1 minuto, a gente vai e volta, de verdade, não sai daí. De volta com seu ponto e vírgula na TV. João Coutrinho falava agora há pouco nos bastidores aqui, se tá ruim, para quem sabia seu número direitinho, para poder divulgar. Imagina para quem passou a campanha todinha divulgando o número errado, gente. Tu já achou aí? Achei. Foi um candidato a vereador, Kate, de Jambeiro, interior de São Paulo, que descobriu que fez a campanha com o número errado. Aí ele conseguiu votar. Aí ele foi votar, ter sido eleito. Foi digitar o número na urna, aí ao realizar o voto, viu a mensagem, candidato inexistente. Ficou louco. O que tá acontecendo? Mó escândalo. Aí chamou o mesário. Aí... E descobriu o Paulo Negrão. Não, doido, não é tu, não. Essa é a preocupação que o número é outro. O número é outro. Do seu histórico, número, tudo. O candidato é tão preocupado que ele não sei o que o número não é. Eu não sei nem qual foi a preocupação desse cidadão durante o primeiro turno todo. Mas, João, vamos embora. Mostra as pesquisas aí pra gente. Fala dessa pesquisa que eu tô ansiosa pra saber quem é que tá registrando 7 pesquisas. Vamos lá. Quem registrou pesquisa, Kate? Deixa Paulo aqui na tela com a gente. Até fechou aqui, tá aqui a página. Até ficou nervoso, João Coutrinho. Vamos lá. Primeira pesquisa registrada foi dia 16, não é? Foi a do Instituto Dataem. Dia depois logo, Dataem. Vamos lá.
E vamos lá, vamos logo para a avaliação. DataM não acertou no primeiro turno. Viu? Não acertou. Tem a chance agora no segundo turno de acertar. Vamos Viu, lá. Machadinho? Vamos Não caprichar. acertou. Tá, vamos agora lá. só 2 candidatos. São só 2, tá? Mais confiável entre os outros? São só 2, tá? É mais só fácil. 2. Bora, Gil. Dataília. Esse John Coutrin sabe de coisa, ele é babado. Eu sempre soube que ele é babado, John Coutrin. Dataília. Dataília também registrou pesquisa no dia 16. Também não acertou no primeiro turno, viu? O mais legal é o olhar que ele faz. Também não acertou. Aí eu acho engraçado eles falando, não, tem que considerar a margem de erro, né? Como assim? Mas esse é o instituto mais confiável, segundo o João. Aí eles mexem na margem de erro. Tem que considerar a margem e mexe na Aí margem. mexe na margem de erro. Dá mais 3 para um, já 3 de outro. E tá mexendo. Fica mexendo. Vamos lá, hein? Exato do meu amigo Lino. Também não acertou, viu? Exato. Não foi exato. Também Não tem nada de não foi exato. nada exato aqui. Mas tem uma esperança, são só 2 candidatos Agora é só 2 candidatos. Prever. Prever. Eu não lembro, se você acertou Não ou errou. previu nada, Eu né? não lembro, são tantos institutos. Real Time Big Data. Também não lembro. Esse acho que não fez pesquisa no primeiro turno, não, aqui em São Luís. Esse não Fora fez, do não fala tempo. nada. Não me recordo. É, Por não aí vou falar nada. tem eles, não, né, Paulo? Não. Aqui trabalha muito o Quality Econômico, que é um instituto de um economista aqui. Então, ele trabalha muito, sobretudo nessa última semana, ele consegue fazer na região 20 pesquisas, ou seja, pesquisa para 20 municípios. Nossa. Em vários deles ele conseguiu entregar o resultado. Muito bem. Econométrica também registrou pesquisa e acho que eles não fizeram em São Luís no primeiro turno também. Econométrica não fez, né? Então, aqui nós temos aqui, Kate, 7 pesquisas registradas para o segundo turno em São Luís. Vamos ver quem dessa vez acerta. DataM exata e... DataM exata, Prever, Real Big Time, Dataília. Dataília e Exata foram os que mais fizeram pesquisas agora no primeiro turno. É. E vocês colocaram esse povo todinho no foguete, que eu lembro. Tu colocou. Eu lembro. Mas é coisa do cidadão que deixou essa cadeira vazia. Mostra aqui essa cadeira, que ninguém nem sabe o paradeiro dele. Tô até nervosa. Pode mostrar. Ele te disse, John Coutrin. Não, mas ele disse para Paulo, porque Paulo sabia o paradeiro de todo mundo no começo do programa. Ele tá um pouco cansado. Um pouco cansado. Jovem, mas nesses últimos dias a gente tem estado no ritmo Idade com Ponte Vírgula também, na né? TV, sábado no rádio à tarde, enfim, então merecido esse descanso. Ele está em Santinês. Está em Santinês, né? Idade também. Mas olha, gente, além do horário gratuito eleitoral, que começou ontem e segue até o dia 27 no rádio e também na TV, também foram iniciados aqui na capital as gerações de mídia. E durante o fim de semana também começam as operações de carga e lacre das urnas, que deverão ser utilizadas durante o segundo turno das eleições aqui na capital. O processo de geração de mídia é bem mais rápido em comparação ao primeiro turno. Nas urnas já estão depositados dados dos eleitores e candidatos, devendo haver apenas a atualização, já que o segundo turno no Maranhão pode acontecer somente na capital São Luís, como vai haver, e concorrendo apenas 2 candidatos ao cargo de prefeito da cidade. No segundo turno é bem mais tranquilo, porque na carga e lacre a gente vai apenas inserir essas mídias que nós estamos gerando agora nas urnas para que elas se reconheçam como urna de segundo turno. Então é bem mais tranquilo, mais rápido. Este é apenas o início do processo de preparação das urnas eletrônicas. Após a geração de mídias, há o outro processo de carga e lacre das máquinas, que se estende até a próxima segunda-feira, dia 23 de novembro. Candidatos, coligações e a população em geral podem acompanhar o processo para atestar a lisura do pleito. É um procedimento, tanto esse aqui como a carga e lacre, é um procedimento que é acompanhado pelos partidos, né? Existe um edital com chamamento público e também pela sociedade como um todo, inclusive através da imprensa, logicamente. Muito bem, tá aí, ó. Recebi uma foto aqui, mostrar, né, John Coutrin? Fazer aqui as vezes de Leandro Miranda. E Paulo, bota Paulo aí na... Olha aqui, ó, gente. Dá? Olha aí, ó. Tu tá famosinho, né? É a famosinho que fala. Todas as televisões de Imperatriz estão dando Paulo Negrão, olha aí. Eu quero saber se já começou Black Friday por aí, viu? Porque de televisão tu tá bom, viu? Ó o áudio. Tá sem áudio. Tá sem áudio, Paulo.
Vamos lá, agora Aí. sim. Agora Esse é o sim. pessoal do Feirão, está acompanhando a gente, mas o pessoal lá do Matheus também tá, Kate, tá ligado? Acabaram Cadê de mandar, aquele acabou de cifrão? mandar. Bota aí a cifra. Matheus. Acabou de mandar aqui um... Da Liliane também pra tá, gente. viu, Paulo? Peraí, mas Da peraí. Liliane também não tá, não? Você... Olha aí. Quantas propagandas mais? Eu quero saber se essa Black Friday vai chegar aqui também. Tá todo mundo. Se a gente for dizer aqui o nome dos... São muitos, porque a cidade inteira no sábado, esse horário está antenada no resumo da política, da campanha. Então a gente faz isso como ninguém, então todo mundo está ali acompanhando. É mais fácil entregar essa informação qualificada e confiável para os telespectadores, e no centro comercial não é diferente. Então a todos aqueles aí, o Feirão, o Matheus, a Liliane, o Mercadinho, as feiras, o pessoal da Vila Lobão, Isso! Nosso melhor, muito obrigado. Mas, Paulo, a gente está brincando, fazendo essa brincadeira, essa descontração à parte, mas o ponto e vírgula, tanto no rádio e agora começando na TV, tem feito um papel, assim, tem tido um papel fundamental durante essa cena política aqui, não só na capital, mas também em todo o Maranhão, né? É verdade, isso é um trabalho puxado de responsabilidade. O Ponto e Vírgula, nós estamos na 5ª temporada, e quando eu cheguei ao Ponto e Vírgula, ele já estava com 2 meses de temporada. Naquela época, Leandro Minardi já fazia a bancada muito bem, o Frederico começou e a gente se juntou a esse grupo de maluco. Eu costumo dizer que o dono do diretor desse programa é um maluco que colocou nesse programa pessoas de opiniões divergentes, diferentes, e que conseguiu agradar o público. Porque além de tratar a questão política, e não só a política partidária, mas a política pública também, a gente diverge, é normal, mas a gente coloca de uma forma irreverente, sem perder a credibilidade e sem perder a seriedade da notícia. Então esse é o diferencial. E é muito bom falar daquilo que a gente faz. Mas a gente já está na 5ª temporada, são 5 anos. Agora, mais recentemente, resolveram achar o que nós estávamos com tempo livre, nos colocaram no sábado, pela manhã, ao vivo na TV Difusora para todo o Maranhão. Quer dizer, é muita loucura para pouca gente, viu? Mas é uma loucura boa demais, né? Muito bacana. Eu que sou a estagiária novata, né, do Ponto e Vírgula. Não diga isso, não diga isso. Kate, adoro fazer parte dessa loucura. Kate, eu acabei de receber um print aqui de um telespectador nosso, ele não se identificou, e ele mandou um print aqui, está aí no grupo do PV. O seu Antônio Rodrigues, ele foi candidato aqui a vereador pelo Cidadania. Sim. Então ele teve 0,01% de voto, ou seja, voto dele. teve um voto. O dele, Paulo. Se é o dele ou se é o da esposa dele. Ele só teve um voto. Olha, se ele não tiver nessa conta aqui de quem fez campanha, sem saber esse seu tá número... No foguete. Aí, tá pelo no foguete. amor de Deus, está no foguete direto, Paulo Negrão. Tá no foguete. Agora, ele ainda não fez carreata, ainda não foi na Polícia Federal e nem na Justiça Eleitoral protestar. Ao contrário de alguns aí que fizeram essa semana ocorrência, carreatas e tal, o senhor Antônio Rodrigues ainda não fez carreata. Está aqui constatado. Nem pediu advogado. A minha única dúvida é saber se esse voto é o dele ou se é o da esposa dele. Mas nem pediu advogado também, João Coutrinho. Considerações finais. Não foi atrás do advogado, não. Considerações finais, a gente já está chegando no finalzinho do programa. A gente volta, Kate, no próximo sábado aqui na TV Difusora, no Ponto e Vírgula. E durante a semana, todos os dias, a partir das 18 horas, né? Voltamos para o horário normal, 18 horas, na Rádio Difusora, para São Luís, Imperatriz, Caxias e todo o Maranhão. A gente convoca, portanto, aí, para todos participarem. E também no Bom Dia Maranhão, todos os dias, aqui na TV Difusora. Bom Dia Maranhão com Adalberto Melo, com Robson Júnior também, no rádio, não é isso, Kate? Exatamente. Você estará lá. E no Aradeia, ao meio-dia. Muito obrigada, fazendo minha propaganda, né? Porque hoje todo mundo está fazendo a sua. Olha, lembrando também que eu fiquei sabendo agora há pouco que a TV Difusora, Sistema Difusora, então vai estar no segundo turno, nas transmissões, levando a informação para você. Fim de semana de muita movimentação, e claro que no sábado que vem a gente volta por aqui também. Paulo Negrão, muito obrigada pela companhia. Considerações finais para a gente ir embora. Bom, só para a gente encerrar a nossa participação de hoje aqui em Imperatriz, só dizer que lá em João Lisboa, embora o resultado da eleição foi conhecido ainda no domingo, com Wilson Soares do PDT eleito, os outros 2 candidatos lá, no caso, o segundo e o terceiro colocados, partiram para uma judicialização. Estão questionando a eleição, não aceitaram ainda dessa forma o resultado, mas ontem eu conversei com o Wilson, ele disse que está muito tranquilo, não houve nenhum problema que pudesse macular o resultado entregue pela Justiça. Um abraço a vocês. Na segunda, às 18 horas, a gente se encontra na Rádio Difusora para mais de 180 municípios.
Se Deus quiser, Leandro Miranda, Ricardo Marques, vocês fazem falta, viu? Beijo no coração para você, ficou com a gente também, muito obrigada, excelente fim de semana. E segunda a gente está de volta, se Deus quiser. Tchau! Tchau!